Olá, alunos, tudo bem? Essa será uma aula de correção da semana 3 do PET volume 7 do primeiro ano do ensino médio. Faremos aqui exercícios envolvendo juros simples, tá? Então, vamos lá. Um breve conceito aqui sobre juros simples. Toda vez que a gente fala em juros, significa que nós vamos estar pagando algo a mais por um valor que a gente pegou emprestado ou tá recebendo um valor a mais por um valor que nós emprestamos. E o juros simples, quando falamos de juros simples, de onde que vem, né, a origem da palavra simples? É que a gente pode pegar uma taxa, por exemplo, uma taxa de 24% ao ano. Se eu quero saber a taxa ao mês, eu vou pegar 24, divido por 12 e eu vou ter 2% ao mês. Então, a gente pode modificar essas taxas, multiplicar pela quantidade de meses, dividir, tá? Para a gente encontrar a taxa ao tempo que a gente quer. Então, o juros simples, ele não incorre, por exemplo, sobre os juros sobre juros, né? Que o pessoal fala. Vamos supor, se eu tenho R$100, eu deixei o dinheiro aplicado, R$100, a uma taxa de 10% ao mês, e eu deixei 2 meses aplicados, significa o quê? Que eu posso pegar o 10%, multiplico por 2 e calculo sobre os R$100. Ele é diferente dos juros compostos. Os juros compostos, ele não é desse jeito. Ele incide juros sobre juros. No simples, não. Ele vai incidir somente sobre o quê? Sobre o meu valor inicial. E como é chamado este valor inicial ou valor do empréstimo, né? Ele é chamado de capital. Então, o capital é aquele valor que eu estou emprestando ou aquele valor que eu pedi o empréstimo. É o meu valor inicial. Tá? Então, aqui, ó, o capital inicial. Então, nós temos o capital inicial, os juros e no final nós temos quem? O montante. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, essa palavrinha, esse M, é o montante. O que é o montante? É sempre o que eu investi ou o que eu emprestei, mais os juros, tá? É o valor final somado com quem? Com os juros, tá ok? Então, aqui nós temos juros simples, é quando a taxa de juros simples incide somente sobre o capital inicial. É diferente dos juros compostos, que nós vamos ver no próximo PET, que incide juros sobre juros. Como ficaria, só para exemplificar, por exemplo, esse aqui é no simples. Como a gente faria nos juros compostos? A gente faria o seguinte, eu tenho R$100, 10% ao mês, então eu vou ficar com quanto? Com 110. Agora, se aqui vai ter mais 10%, eu não vou aplicar esse 10% em cima do 100. Eu aplico em cima de quem? Do 110. Então, ou seja, o nosso valor é muito maior, ou a receber, né? Ou a pagar de juros. Tá? Normalmente, todas as aplicações financeiras, a gente trabalha com juros compostos. Juros simples, no mercado, praticamente não tem. Vamos supor, se você ficou devendo, atrasou a prestação da compra de uma roupa ou de um som, tá? Então, você atrasou 2 meses. Como que ele vai calcular? Ele vai calcular os juros de 1 mês de atraso e aí depois o segundo mês que você está pagando vai calcular deste mês, né, que você pagou com os juros. Então, é chamado de juros compostos, porque incide também juros sobre juros.
ok? Mas vamos focar aqui no nosso juros simples, que ele é bem tranquilo de trabalhar, né? Vou apagar aqui para não ficar tão poluído. Então, no juros simples, nós temos algumas palavrinhas importantes, que é quem? O capital, os juros, o I vai ser a minha taxa. Essa taxa, ela pode estar em diferentes tempos. Por exemplo, eu posso ter uma taxa mensal, eu posso ter uma taxa anual, eu posso ter uma taxa diária. Por exemplo, um atraso de luz normalmente é juros diários, atraso de um boleto, né? Juros por dia. Então, a gente tem a taxa diária, pode ser bimestral, tá? Semestral, então depende. Então, a taxa vai depender do problema e vocês vão ter que sempre estar prestando atenção no tempo da taxa. Então, nós temos capital, juros, taxa e o tempo. O tempo, ele pode ser mensal, anual, diário, tá? E para a gente trabalhar a nossa fórmula de juros, a taxa e o tempo, eles têm que estar na mesma unidade. Se a taxa é mensal, o tempo vai ser em mês. Se não for, a gente tem que fazer a conversão, tá? Ou da taxa ou do tempo. Nós vamos fazer isso em alguns exercícios aqui. A fórmula dos juros. Qual que é a fórmula do juros simples? O juros simples vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. J é igual a CIT, tá? Juros é igual a CIT, capital, taxa e tempo. Por que taxa é aí, né? É da palavra em inglês que vem insurance. Para vocês estarem associando. E o tempo é de time mesmo. E o montante, o que é o montante? É o valor que eu vou receber, né, no final com juros, ou então, se caso eu peguei um empréstimo, que eu vou pagar com juros, tá? Então, o montante é o capital mais os juros. E esse juros é esse aqui, ó, dessa fórmula que a gente está calculando. Então, nós temos aqui duas fórmulas para a gente estar calculando. Tem uma terceira fórmula do capital, do montante, aliás, que a gente pode achar ele direto. Como que é? O PET não trouxe, mas eu acho interessante. É assim, olha. Montante não é capital mais juros? Então, montante é capital mais os juros. Esse aqui. O que significa? Capital mais vezes a taxa vezes o tempo. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, aqui a gente tem uma fórmula direta. Eu posso colocar o C em evidência. E aqui vai ficar C dividido por C, 1. C vezes I vezes T dividido por T, vai ficar I vezes T. Miriam, por que você está passando essa fórmula? Porque essa fórmula já te dá direto o valor do montante usando o capital, a taxa e o tempo. Tá? Essa aqui não, essa aqui você calcula os juros e depois dos juros você soma com o capital. Então, você pode escolher qual que você quer trabalhar. Então, tem essas duas que eu posso escolher aqui e a dos juros. Então, nós vamos trabalhar com essas três fórmulas, tá? Vamos lá para os exercícios para a gente estar entendendo. Questão 1. Antônio aplicou R$8.000 em fundos de investimento a uma taxa de juros simples de 6% ao mês. Vamos parar e vamos interpretar. Então, olha só, ele aplicou R$8.000, fases importantes que nós temos que marcar. Juros simples com uma taxa de 6% ao mês. Então, vou anotar isso. Aplicou é o capital, é o meu valor inicial,
8.000. Juros simples, qual taxa? 6% AM ao mês. Esse valor ficou aplicado durante 3 meses. Então, o meu tempo, 3 meses. Coloquem o tempo que vocês estão trabalhando. Taxa 6% ao mês, tempo 3 meses, tá? Nesse período, qual é o montante que Antônio tem disponível? Então, quer saber o montante? Então, se coloca no lugar do Antônio. Vocês vão lá no banco, aplica R$8.000, o banco te fala, olha, você vai ter uma taxa de 6% ao mês. E deixa lá aplicado. No final de 3 meses, você vai lá e vai resgatar esse dinheiro. Você vai retirar esse dinheiro. O que você vai retirar? Você vai retirar o seu capital, que é o 8.000, mais o quê? Mais os juros rendidos. Então, o seu montante vai ser igual ao capital que você aplicou inicialmente, que é 8.000, mais os juros. O capital eu já tenho, então falta eu calcular quem? Os juros. Qual o valor? Os juros. Então, nós vamos calcular os juros. E a fórmula de juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, vamos lá. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Agora, marquem uma coisa importante, que é o quê? Sempre quando eu for trabalhar a taxa e o tempo, tá? Na mesma unidade, eles têm que estar no mesmo tempo. Se a taxa é anual, o tempo tem que estar anual. Se a taxa é mensal, o tempo tem que estar mensal. Se não tiver, a gente tem que fazer a conversão de um ou de outro. Ok? Então, aqui, a taxa está 6% ao mês e o tempo 3 meses. Então, ótimo, então a gente pode aplicar direto. Como? Juros vai ser igual capital 8.000 vezes a taxa. Eu não posso trabalhar com esse símbolo de porcentagem. Então, a gente vai passar para o número decimal. 6% é igual a 0,06. Então, eu tenho que usar na forma decimal, tá? 8.000 vezes 0,06 vezes 3. 8 vezes 0,06, 480, vezes 3. 480 vezes 3, 1.440. Então, o Antônio deixou lá aplicado 3 meses com 6% ao mês. Quanto que ele retirou ao final de 3 meses? Quanto que rendeu de juros? 1.440. E agora ele vai sacar. Quando ele vai retirar o quê? O montante. Capital mais juros. O capital é 8.000 e os juros 1.440. Então, somando os dois, o montante vai ser R$9.440, que ele vai retirar no final do mês, dos 3 meses, aliás. Então, vai dar a letra C. Então, sempre resolvendo o problema, parem, interpretem, anotem os dados, tá? Para vocês estarem associando. Não deixem de anotar o tempo, né? Que a taxa e o tempo tá, ok? 2. Ana comprou uma geladeira que custa à vista R$2.000. Ela vai pagar essa compra daqui a 2 meses, com um acréscimo de 1% de juros simples ao mês. Então, vamos começar a marcar o que é importante. A geladeira à vista, 2.000. E ela vai pagar por essa compra daqui a 2 meses
acréscimos, né, o meu juros, 1% ao mês. Quanto Ana pagará pela geladeira? Olha só, pela geladeira. Então, vai ser o preço da geladeira mais os juros. Agora, vamos anotar. 2.000 é o meu capital. O meu tempo, 2 meses. 2 meses. Anota, se é meses, põe um M aí. A taxa, 1% ao mês. Por que eu estou pedindo para marcar? Para a gente assimilar isso aqui, ó. O tempo está em mês e a taxa em mês. Quanto Ana pagará pela geladeira? Está querendo saber o montante final. Então, agora a gente pode colocar isso na nossa forma. O montante é capital mais juros. Então, nós vamos agora, o capital eu já tenho, falta encontrar os juros. Vamos lá. Juros é CIT. O que é CIT? Capital vezes taxa vezes tempo. Capital, 2.000. Taxa, 1% ao mês, com número decimal, vai dar 0,01. Vezes 0,01, 2 meses, vezes 2. 2.000 vezes 0,01 vai dar 40, vezes 2, 80. Então, ela vai pagar de juros R$80. Se fosse perguntar quanto Jana pagaria de juros, seria 80. Mas perguntou quanto ela vai pagar pela geladeira. Então, ela vai pagar o capital, que é 2.000, mais 80. O montante vai ser 2.080, que é a letra D. 3. Quanto receberá a quantia de R$500 quanto renderá, a quantia de R$500 aplicada a juros simples com taxa de 5% ao mês ao final de 2 anos. Então, vamos marcar. Quantia de R$500, juros simples, 5% ao mês e o tempo, 2 anos. Quantia de R$500 vai ser o meu capital inicial, juros simples, taxa 5% ao mês e o tempo 2 anos. Olha só agora. Agora a gente tem que fazer o quê? Estar atento aqui. Aqui é mês e aqui é ano. Está diferente isso. Eu tenho que converter ou 5% mensal ao ano, ou 2 anos eu converto em meses, que eu acho mais fácil. Então, o nosso tempo, nós vamos trabalhar com ele em mês. 2 anos correspondem a quantos meses? 24 meses. 1 ano, 12 meses, 2 anos, 24 meses. Agora sim, agora eu tenho a taxa e o tempo estão com a mesma unidade que é mês. Então, quanto renderá a quantia de R$500 aplicada a juros simples? É quanto vai render. Quanto vai render? Vai ser somente o quê? Os juros. Aqui está querendo saber somente os juros. Não é o montante que eu vou retirar, é só os juros. Então, aqui nós vamos calcular os juros, que vai ser capital vezes taxa vezes tempo. O capital é 500, a taxa 5% vai ser 0,05 e o tempo 24 meses. Multiplicando tudo, 500 vezes 0,05 vezes 24 vai dar quanto? R$600. Então, este R$500 aplicado a 5% ao mês ao final de 2 anos vai me render R$600.
reais. Gente, essas taxas aí são fictícias, viu? Hoje é muito difícil, hoje você não encontra uma aplicação dessa, isso aí não existe, tá? 5% ao mês não existe. Poupança é o que dá menos hoje. Então, muita atenção quando for fazer uma compra de uma geladeira, de que for financiar, analisa bem, porque os juros podem estar alto e a gente está pagando, às vezes compensa muito mais você economizar e comprar do que pagar parcelado com juros, tá? Isso é interessante para a gente estar analisando essas compras aí, né, no final, no nosso dia a dia. 4. Apliquei em um banco o valor de R$1.000. Então, olha só, apliquei em um banco o valor de 1.000. Apliquei, então aqui é meu capital inicial. Sendo que essa aplicação foi com base no juros simples, taxa 5% ao mês. Se eu quero que essa aplicação renda R$1.000, qual é o prazo que devo deixar meu dinheiro aplicado? Então, olha só, eu quero que essa aplicação renda R$1.000. O rendimento é os juros, tá? Então, no final, você quer retirar quanto? O seu montante é 1.000 mais 1.000. Seu montante final vai ser o quê? R$2.000. Mas aqui eu tenho, vamos anotar, 1.000 de capital. Eu tenho uma taxa de 5% ao mês. E eu tenho uns juros que eu quero ter de R$1.000. Então, eu tenho 1.000 e quero tirar 1.000 de juros. Quanto tempo? Aqui quer saber o prazo. Então, quanto tempo o meu dinheiro vai ter que ficar aplicado? Tá? Então, entenda muito isso, porque aqui é os juros. O rendimento, né? A aplicação vai render é juros. Aqui é o capital. Aqui é a taxa. E o prazo que ele vai ficar aplicado é o tempo. Então, agora a gente vai montar baseado na expressão de juros. Juros vai ser igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros, eu quero os juros de 1.000. Eu tenho um capital de 1.000. Eu tenho uma taxa de 0,05 vezes o tempo. Então, olha só. Aqui o 1.000 e aqui 1.000 também, que está multiplicando tudo isso. Se aqui está multiplicando, eu posso passar ele o quê? Dividindo. Ou para simplesmente simplificar isso aqui, ó. Vou simplificar este 1.000 com este 1.000. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Então, ficou 1 é igual 1 vezes 0,05t, vai dar 0,05t. Agora, a gente vai passar dividindo o 0,05. Então, ele vem dividindo. 1 dividido por 0,05 vai ser igual ao meu tempo. Meu tempo vai ser 20 meses. Então, agora, nesse problema, né, o que nós tivemos foi isso, tá? Eu apliquei 1.000 com 5% ao mês e quero que essa aplicação renda R$1.000. Se eu quero que renda 1.000, o meu juros vai ser 1.000. Qual é o prazo que devo deixar meu dinheiro aplicado? Então, qual é o tempo que ele vai ter que ficar aplicado para me render juros de 1.000? Tempo
20 meses. Próxima questão. Uma mercadoria cujo preço é R$2.000 foi paga em 24 parcelas mensais iguais. Então, olha só, 24 parcelas mensais iguais. Nesse financiamento, foi aplicada uma taxa de 20% ao ano, em um regime de juros simples, e o valor relativo aos juros foi diluído entre as parcelas. Então, o que acontece? Eu peguei aqui o juros simples e dividi em quantas parcelas? O total de juros dividi em 24 parcelas. Qual foi o valor final pago pela mercadoria e qual foi o valor de cada parcela? Então, vamos anotar os dados. Eu tenho um capital de 2.000, foi paga em 24 parcelas mensais, e nesse financiamento foi paga uma taxa de 20% ao ano. Taxa 20% ao ano. Atenção aqui, porque aqui está em mês e aqui está anual. 20% ao ano em regime de juros simples. E o valor relativo aos juros, né? Então, eu calculei os juros e diluí com quem? Com as 24 parcelas. Então, a minha parcela vai ser composta de quê? De 2.000 mais os juros. É isso o meu montante final? Meu montante vai ser o capital, que é o preço da mercadoria, mais os juros. Depois que eu tiver esse montante, eu vou dividir por 24, para achar o preço de cada parcela. Mas vamos atentar aqui agora, vamos, modificar, ou modifico a taxa, o tempo, ou modifico a taxa. Nesse caso, 20% ao ano, e eu tenho 24 meses. Vamos passar os 24 meses para o ano. 24 meses correspondem a 2 anos. Então, vou trabalhar com 2 anos e vou trabalhar com a taxa anual. Então, vamos calcular os juros. Juros vai ser igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Capital 2.000, taxa 0,20 ou 0,2, né? 20 dividido por 100, 0,20. Vezes o tempo, agora é anual, vezes 2. Então, juros vai dar 2.000 vezes 0,20 vezes 2, os juros vai dar 800 reais. E o meu montante? O meu montante é igual ao capital mais os juros. Capital 2.000 mais 800. 2.800. Agora eu quero saber o valor de cada parcela. Então, o total pago vai ser 2.800. E cada parcela? A parcela vai ser 2.800 dividido por 24, que vai ser igual a 116,67 reais. Então, cada parcela vai ser 116,67, que é o capital mais os juros dividido por 24 parcelas mensais. Então, aqui, atenção com o tempo, e a interpretação também. Valor pago pela mercadoria é o preço à vista de 2.000 mais os juros. 6. Uma mercadoria custava R$100 e foi vendida com um desconto de 10%. Então, vamos anotar aqui. O meu preço inicial era R$100. E ela foi vendida com um desconto de 10%. Vou pôr setinha para baixo para saber que é desconto de 10%.
desconto. O proprietário, depois de um determinado tempo, o proprietário da loja ordenou que seu gerente retornasse o preço dessa mercadoria ao seu valor anterior. Então, veja bem, era 100, teve 10% de desconto e depois disso, ele falou, não, agora eu quero que você volte para os 100 reais. Aí, o que o gerente fez? Ele voltou lá e somou 10%. Pegou o preço que estava com desconto e acrescentou 10%. Aí, depois, ele aumentou 10%. Houve um aumento de 10%. Pode-se dizer que o gerente da loja realizou a conta de forma correta? Demonstre aqui a forma com que você conseguiu resolver essa questão. Então, aqui eu vou colocar para vocês, né, como que deve ser feito. Vejam bem, você tem lá 100 reais, aí você vai dar 10% do desconto. Lembra do fator de atualização? O fator de atualização de 10% vai ser 1 menos 0,10, que vai ser igual a 0,90. Então, eu vou pegar essa mercadoria e vou multiplicar por 0,90. Ela vai passar a valer quanto? 90 reais. Então, ele estava vendendo a mercadoria 90 reais. Aí, o que o gerente fez? Foi lá e aumentou 10%. Aumentando 10% de 90, né? Se o gerente aumentou 10% de 90, vai ser 90 mais 9 reais. Vai dar quanto? 99. Isso foi o que o gerente fez. O gerente fez isso. Mas 99 reais não chegou a 100. Então, ele tinha que fazer achar um outro fator de atualização que levasse aos 100 reais. Então, olha como que a gente vai fazer aqui. Ele estava com 90, tá? Vezes o meu fator de aumento. Eu quero chegar a quanto? Eu quero chegar a 100. Então, o preço inicial vezes o fator de aumento vai ser igual a 100. Eu tenho que achar este fator para me aplicar. Então, olha aqui. 90 vezes este fator vai ser igual a 100. Este fator meu vai ser igual a 100 dividido por 90. 10 dividido por 9 vai dar 1,1111 dízima periódica, né? 1,11. 1,11 é o fator que eu tenho que multiplicar por quanto? Por 90, para eu chegar nos 100 reais. Então, ele vai fazer 90 vezes 1,11, que vai dar quanto? 99,999, arredondando 100 reais. Então, o correto era ele encontrar este fator de aumento para chegar em 100 reais. Então, quanto que ele tinha que aumentar aqui? Ele tinha que aumentar 11,1%. Então, a taxa de aumento tinha que ser 11,11%, tá? Para chegar nos 99,999, que arredonda para 100. Então, aqui é que é o valor, que é a taxa correta. Se você somar apenas 10% em cima do 90, vai chegar no 99. Tá faltando R$1 ainda. Então, você tem que achar o fator de aumento e depois multiplicar por 90 reais. Então, é isso, né? Com isso, a gente termina a correção da semana 3 do volume 7 do primeiro ano do ensino médio. Ok? Abraços, compartilhem, curtam, se inscreva no canal e até a próxima.